conosco. Bom dia a você, Marcelo, bom dia, Marrom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer imenso estar aqui. O que determinou a sua candidatura? Uma pergunta que já até fiz aqui, mas a audiência é rotativa, por que o Alcides Bernal resolveu ser candidato ao Senado da República, e não a deputado federal, a governador e nem a deputado estadual? A nossa candidatura ao Senado é um brado pela justiça, por justiça e para a justiça em nosso Mato Grosso do Sul. Por que isso? Porque nós sabemos que a população precisa ser respeitada. Ela externou a sua vontade nas eleições de 2012, deu-nos a oportunidade de representá-la como prefeito da capital do nosso estado. Vencemos todo o sistema político que comanda o nosso estado desde a sua existência, o início da sua existência, e exercemos o mandato com a certeza de que o nosso compromisso é com a moralidade, com a decência, com a legalidade, com a transparência e atendendo à vontade da população. Resolvemos fazer uma gestão onde acabaríamos e começamos a acabar com privilégios para empresários, privilégios para apaniguados políticos, moralizamos as despesas, melhoramos a receita e combatemos fantasmas na gestão pública da capital do estado. Isso incomodou muito esse grupo político que se instalara em Campo Grande e que o povo mandou embora através da eleição. Lógico que quando vencemos a eleição nós já sabíamos que o governador do estado, André Putinelli, grande comandante do PMDB, anunciava que nós não teríamos condições de administrar e que ele inclusive tentaria de todas as maneiras possíveis e imagináveis nos retirar da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Esse é um fato notório, um fato que ele fez questão, inclusive, de externar. E jornalistas publicaram em diversos veículos de informação, tanto eletrônico, radiofônico, impresso, que ele teria dito que 2 vereadores seriam escolhidos para fazer um serviço que eu considero podre, que é o de caçar o mandato de alguém que foi eleito pelo povo. E nominou esses 2 vereadores, citando expressamente o nome do Mário César e do Edil Albuquerque. Como de fato, com o passar do tempo, isso se confirmou, elegendo o Mário César para ser presidente da Câmara e o Edil Albuquerque para ser o presidente da comissão processante, que de forma criminosa, fraudulenta, desrespeitando o direito que o cidadão campograndense, em especial mais de 270 mil eleitores, tem de escolher o seu representante e desrespeitando de forma brutal o nosso direito político de exercer o mandato pelos 4 anos para os quais o mandato para o qual nós fomos eleitos. E eles conseguiram, semearam mentiras pela imprensa para tentar nos difamar, transformaram essas mentiras em notícias, essas notícias serviram de base para ações no Legislativo que, ao final, desrespeitando totalmente a população, concluíram pela cassação do nosso mandato, de forma criminosa. E eu afirmo isso, reafirmo, porque uma sentença judicial dada por um juiz que estudou por muitos dias o processo que estava tramitando na Câmara Municipal, em sua decisão, em uma sentença, disse: não há improbidade administrativa. O que o prefeito Alcides Bernal realizou enquanto prefeito foram atos que obedecem à moralidade, à transparência, à legalidade, defendeu o interesse público, o interesse coletivo, economizou e por isso ele não cometeu nenhuma improbidade. Pelo contrário, merece ser respeitado em seu mandato e ter condições para que possa gerir a capital do estado, porque gerir uma capital como a nossa, sem dúvida nenhuma, não é algo fácil. É complexo e nós, quando ganhamos a eleição, sabíamos disso. E passamos a ter a certeza de que, além de complexo, seria muito difícil, quando ouvimos a hostilidade, viu, Marcelo, dos vereadores da oposição, em especial os vereadores do PMDB, que aumentaram as despesas de forma muito grave,
reduziram a receita quando impediram o reajuste do IPTU, reduziram o percentual para a suplementação orçamentária, que para todos os prefeitos anteriores era de 30%, passaram, porque era para o Bernal, para 5%, e toda e qualquer situação era transformada em escândalo, seja na imprensa, 2, 3 veículos, né, de informação, seja na própria Câmara Municipal, onde fizeram uma enxurrada de acusações mentirosas, caluniosas, e com isso tentaram atrapalhar a nossa gestão. Mas, Marcelo, eu posso te dizer que eles tentaram, mas não conseguiram atrapalhar, porque nós exercemos um mandato em 1 ano e 2 meses que vai e já está na história do nosso município. O único governo, Marcelo, que conseguiu, por exemplo, reduzir a tarifa do transporte coletivo urbano. E nós reduzimos por 2 vezes, em 1 ano e 2 meses. Né? A tarifa deveria estar, hoje, caso seguisse a toada que o PMDB vinha fazendo em nosso município, a R$ 3,10. Hoje, nós temos a tarifa em R$ 2,70. Eu me lembro que nas minhas primeiras visitas como prefeito no distrito de Anhanduí, ouvi as famílias reclamarem que eles eram tratados como se fossem de um outro município e eram obrigados a pagar R$ 10 para virem ou para voltarem ao distrito, virem do distrito à área central de Campo Grande. Eu disse imediatamente aos meus assessores, olha, providência vamos tomar para que a tarifa do transporte coletivo de Anhanduí à região urbana da nossa capital sejam a mesma tarifa praticada por alguém que vai sair da Vila Popular e vai para Nova Lima, que é de R$ 2,70. Isso transformou-se numa realidade em curto espaço de tempo. Isso, com certeza, independizou o distrito de Anhanduí. Você disse que você foi perseguido, injustiçado na administração municipal de Campo Grande. O que é que você não fez que você se arrepende, por exemplo, na administração municipal? O que você fez que você se arrepende? Olha, o que eu fiz e que me arrependo? É uma pergunta que é difícil de responder. Porque eu posso lhe assegurar, Marcelo, que de tudo que eu fiz, eu não me lembro de nada que eu possa dizer que me arrependi. Porque eu agi com a firmeza de propósito, com lisura, com honradez, com honestidade. Não cedi em nada para que os meus adversários políticos pudessem me tratar assim com respeito no sentido de coisas erradas, né? Porque eu não sou homem de ceder a chantagens, a ameaças. Eu não fui eleito para ser um marionete. Eu não fui eleito para enganar o povo. Quando eu fui eleito, porque eu apresentei propostas que significavam uma mudança no jeito de gerir um município. E foi justamente para isso que nós fomos eleitos e para isso nós trabalhamos, nos dedicamos muito, reduzimos o número de pessoas contratadas. Na minha época, nós tínhamos em torno de 500 pessoas contratadas em cargos comissionados. Agora, é esse governo impostor e ilegítimo que usurpou o poder através de ações desonestas, que inclusive o GAECO está investigando, e um desembargador do Tribunal de Justiça concedeu entrevista coletiva fazendo uma afirmação de que ele determinou que se fizesse busca e apreensão na casa desse impostor que está na prefeitura, que foi eleito para ser vice, para estar ao meu lado e não para se unir aos nossos adversários, inimigos políticos derrotados nas urnas e levá-los de volta à prefeitura. Então, eu posso afirmar com muita tranquilidade que de tudo que eu pratiquei, eu posso, com muita tranquilidade, dizer, não tenho nada que me arrependa. Agora... Você é acusado, Bernardo, que você não havia aproximação com os vereadores. Daqui a pouco vou entrar a candidatura sua especificamente, que não havia aproximação do prefeito com os vereadores. Havia um distanciamento, não havia diálogo. Você concorda com isso? Não concordo. Conversei por milhares de vezes com todos os vereadores. Você foi traído ou não? Com certeza. O vice-prefeito, que foi um vereador que assumiu na condição de suplente, depois não conseguiu se reeleger,
convidei-o para ser o meu vice, e ele, ao invés de nos ajudar, trabalhar em favor do município, foi lá logo de cara, no início do mandato, se uniu aos adversários, que foi aquele grupo político que saiu derrotado das urnas. Ali, por terem maioria, eles articularam um golpe que resultou na cassação do nosso mandato. Sem dúvida, houve uma traição grave da parte do vice, que hoje está como prefeito, dos vereadores que, ao invés de defender o interesse público, o interesse da coletividade, resolveram defender seus próprios interesses. Tanto é assim que, cassado no dia 12, por volta das no dia 13 de março, por volta das 2 horas da madrugada, às 9 horas da manhã eles já davam posse ao vice, e às 10h30, cada qual dos que votaram pela nossa cassação assumiam uma secretaria com orçamentos milionários. Então, você acredita na sua volta à prefeitura? Eu tenho certeza absoluta que nós voltaremos à Prefeitura Municipal de Campo Grande. E da onde eu retiro essa minha certeza? Primeiro, pela minha própria formação acadêmica. Eu sou advogado. Estudei 5 anos para aprender o direito. E, além disso, antes mesmo de ser advogado, eu sou um homem que carrego dentro de mim um senso de justiça. E sei que é preciso respeitar para ser respeitado. E o que está acontecendo na capital do nosso estado é um absurdo, é um crime contra a democracia, é algo que não pode prevalecer, é um precedente horrível, perigosíssimo, e que a justiça tem que decidir. Nós temos 2 decisões de primeira instância que dizem claramente: o que praticou-se na cassação do mandato do prefeito eleito por 270 mil votos em Campo Grande é uma imoralidade. Tem indícios graves de crime, onde se fala inclusive em corrupção, em agiotagem, advocacia administrativa, influências de pessoas, inclusive em poderes outros, para poder influenciar, blindando esse golpe político. Eu tenho certeza, se existir justiça neste Mato Grosso do Sul, nós vamos ter uma sentença de mérito dizendo: reconduza à Prefeitura Municipal de Campo Grande esse homem que foi eleito nas urnas. E vai dizer mais: vereador que acusa e julga não pode se transformar em sócio daquele que venceu a disputa. Isso é algo absurdo. Se isso se mantiver, se essa situação grave que aconteceu em Campo Grande se mantiver, aí nós estamos, sinceramente, totalmente inseguros, nos consideraremos impotentes, e eles, os golpistas, se sentirão impunes e em condições de fazer qualquer barbaridade. O que me preocupa, Marcelo, é que quando eu saí da prefeitura, nós deixamos centenas de milhões de reais nos cofres da prefeitura. Fizemos economia para transformar esse recurso em asfalto, em obras de infraestrutura, em saúde pública, em educação, em assistência social. Deixamos os cofres da Prefeitura Municipal de Campo Grande abarrotados de recursos. E agora, em mais de 2 meses, 3 meses, nós já temos informações de que esses recursos estão praticamente zero. Nós deixamos, inclusive, no PAC da mobilidade urbana, da pavimentação, nos PACs, a certeza de que receberíamos mais de 700 milhões de reais para serem investidos em obras e infraestrutura. Esses recursos nós garantimos. O governo exercido pelo Bernal e pela sua equipe foi que garantiu que esses recursos possam chegar aqui a Campo Grande. Agora, o que me deixa muito preocupado é que não temos certeza de que isso vai acontecer. Bernal, mas nós entrevistamos aqui o prefeito aqui e foi abordada essa questão, dinheiro no caixa da prefeitura. Ele disse que tinha dinheiro, mas a dívida era maior do que o que havia em caixa. Você concorda com isso? Ele é um mentiroso. Falta com a verdade de forma constante. Aliás, todo golpista é assim. O golpista, ele mente, ele envolve, ele acusa, ele condena, ele lesa. O golpista, ele se utiliza das mais abomináveis ferramentas do engano. E ele não pode fazer esse tipo de afirmação porque Campo Grande tinha recursos em sobra em caixa. Nós temos saúde financeira, pelo menos até onde eu estive, posso lhe garantir, Marcelo, e garantir a você, família campograndense, família sul-mato-grossense que está acompanhando essa entrevista. Deixamos a saúde financeira do nosso município impecável. Se não fosse assim,
nós não receberíamos esses recursos que virão do governo federal. 700 milhões de reais, mais de 700 milhões de reais, serão revertidos para Campo Grande. Isso é prova de que a saúde financeira existe. Agora, de forma incompetente, esse impostor que lá está, ele tem demonstrado claramente que não tem menor domínio da administração. Cada secretaria se transformou num feudo. Hoje você veja, quem estava à frente da comissão processante comanda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem é presidente da Câmara Municipal indicou o seu principal assessor para ser o secretário de Planejamento, Finanças e Controle, enquanto que o outro assessor dele comanda a Secretaria de Receita, só para citar 2 exemplos. E aí já se foram 3 importantes secretarias. O Arthur Mário está na linha conosco, também participa do programa, o titular do RC 360. Arthur Mário, bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Marcelo Nunes, ouvintes da cultura, bom dia ao Cid Bernal e dos Bom dia. estúdios. Ligados à Copa do Mundo, amanhã o Brasil fazendo um dever de casa e a cabeça de todos os técnicos, de treinadores, de dirigentes de clubes, e principalmente aqueles que comandam o grande orçamento da Confederação Brasileira de Futebol, precisam levar a sério, precisam reencaminhar e recuperar o verdadeiro futebol brasileiro. Em terceiro lugar, e no domingo, a alegria argentina.